Um restaurante foi interditado ontem em Feira de Santana por não atender às normas de higiene. A interdição aconteceu após uma denúncia de uma consumidora que publicou uma foto em uma rede social que mostrava uma lagarta misturada com macarrão no prato. Aqui no estúdio a gente fala sobre os perigos que alimentos mal conservados e manipulados incorretamente podem causar à saúde. O entrevistado é o engenheiro de alimentos Rodrigo Moreira. Boa tarde, Rodrigo. A gente tem que ter cuidado com os alimentos, não somente fora de casa, mas também dentro de casa, né? Isso não somente no restaurante, mas em casa também. Exato. Boa tarde, Elete. Boa tarde, Feira de Santana. Na realidade, o perigo dos alimentos está justamente no que você não consegue identificar, no que você não consegue ver, que são os micro-organismos, as bactérias, no caso, né? Então, qual o cuidado que nós temos que ter na hora de comprarmos os alimentos? O primeiro cuidado é na hora da escolha, né? Frutas e verduras. O que se deve observar? Em primeiro lugar, manchões, né? Nas frutas e verduras, se tem alguma parte que foi estragada, de repente uma parte da casca que tem uma leve rachadurazinha ali, então tem que estar observando isso. Então, quando chegar em casa, tomar os cuidados também de fazer toda a asepsia possível. Então, frutas que possuem cascas finas devem ser apenas lavadas com água corrente normal, e depois acondicionada na fruteira se tiver verde. Se tiver próximo do ponto de maturação, no caso estiver madura, acondicionar na geladeira para evitar que apodreça rápido. No caso de frutas de cascas grossas e leguminosas também de cascas grossas, pode ser feita uma primeira lavagem com detergente, né, para tirar tudo, aquela terra, tirar de repente teia de aranha, caranguejeira que pode ter também ali, e depois fazer uma lavagem com água e deixá-lo durante uns 10 minutos em água, um balde com água contendo solução de hipoclorito. E com relação aos alimentos industrializados, a pessoa que vai comprar deve também observar o prazo de validade, por exemplo? Com certeza, isso é um ponto muito importante. Observar o prazo de validade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, coisas simples que podem ser observadas. Por exemplo, se a embalagem estiver estufada, se a embalagem estiver, por exemplo, amassada, seja ela de alumínio ou algum metal, ou seja ela Tetra Pak, se for uma embalagem, por exemplo, de polipropileno, no caso as embalagens plásticas, observar se tem algum furo, alguma coisa desse tipo, tem que estar observando sempre. Quando a gente chega no restaurante, o que é que a gente deve observar naquele restaurante que a gente está entrando de imediato? O que é que a gente tem que ver para encerrar nossa entrevista? Em primeiro lugar, tem que observar se as pessoas que manipulam aqueles alimentos estão com as vestimentas adequadas. Por exemplo, luvas, jalecos, toucas, máscaras. E, além disso, observar se o ambiente ele realmente está propício para isso, com asepsia. Obrigada pelas informações. Boa tarde para ti. Obrigado, boa tarde. Futebol. Bahia de